Chegou a hora da nossa entrevista. O meu colega Arthur Rocha conversa agora com a diretora do IMT, Selma Jerônimo. Obrigado, Andreina. E agora nós vamos saber mais sobre o Instituto de Medicina Tropical, aqui com a diretora do Instituto, a professora Selma Jerônimo. Seja bem-vinda ao Por Dentro do Campus. Muito obrigada. Realmente é um prazer trabalhar nessa instituição, no Instituto de Medicina Tropical, que é parte da nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu começo querendo saber por que é tão importante, ter um instituto, um órgão que se dedique a pesquisas de doenças que são típicas dessas regiões tropicais e subtropicais, como é o caso do Brasil. A ideia do Instituto surgiu com os achados de pesquisadores que trabalhavam em doenças infecciosas que têm uma ocorrência frequente nas áreas equatoriais e tropicais do mundo. Então, esses dados mostraram que essas doenças ainda eram um problema importante e havia, como muitas delas são crônicas, havia um certo retardo no diagnóstico e tratamento. Então, os pesquisadores, ao longo do tempo, mostraram os dados, conseguiram recursos de pesquisa de diversas instituições, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, apoio para o desenvolvimento de teses com a CAPES, recursos da FINEP, e recursos também do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o National Institutes of Health dos Estados Unidos. E ao longo do tempo nós fomos mostrando a necessidade de ter um centro que pudesse trabalhar de forma mais rotineira com essas doenças e compartilhar conhecimento. Nós estamos ainda num processo de consolidação desse instituto, mas a ideia é poder compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo trazer resolutividade para os problemas de saúde existentes no nosso estado e que são também frequentes em demais estados brasileiros e em outras partes do mundo. No trabalho que a gente desenvolveu de pesquisa, a gente teve a oportunidade de visitar o estado do Rio Grande do Norte de forma inteira, quase integralmente as diversas regiões, como também outras regiões do Brasil, e compartilhar conhecimento com colegas da Índia, da África e dos Estados Unidos e da Europa. Então tem sido realmente uma oportunidade única para se ter um instituto que traga a pesquisa básica e possa aplicar isso rapidamente na clínica. E quais são as áreas de pesquisa aqui do Instituto? Nós centramos esforços principais no início em doenças de ocorrência local. Então, hanseníase, leishmaniose, as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, e obviamente, mais recentemente, a SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19. Além disso, tem pesquisadores que trabalham com fungos, né, e bactérias que trabalham aqui no Instituto. Quais são as parcerias nacionais e internacionais que o IMT possui? Nós somos parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma ideia do CNPq de agregar pesquisadores de diversas partes do país que trabalhem em um tema comum. Então, existem vários que se chamam INCT. Eu estou atualmente como vice-diretora desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Doenças Tropicais, que tem o professor Edgar Carvalho, que é um colaborador há mais de 30 anos conosco aqui com a UFRN, é professor honoris causa da UFRN, ele é o diretor do Instituto, que é um instituto que funciona em várias localidades, né? A ideia do conceito de fazer algo que tenha ocorrência em vários estados. E então nós temos a Universidade Federal da Bahia, a Fiocruz da Bahia, que colaboramos dentro desse INCT de doenças tropicais. Colaboramos bastante no passado com a Universidade Federal do Ceará, com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, na então Escola Paulista de Medicina, né? Vários professores da Escola Paulista foram determinantes para auxiliar a consolidação de pós-graduação aqui na área da bioquímica e também na área da saúde. E com colegas estrangeiros, principalmente nas universidades da Virgínia e Iowa, nos Estados Unidos, e Cambridge, no Reino Unido. Então, essas são as principais colaborações que nós temos. Tudo isso com apoio, seja localmente do CNPq, seja internacionalmente com apoio do National Institute of Health, que é o NIH, ou no caso do Reino Unido, com a Wellcome Trust. O IMT possui 2 prédios, né? Correto. Esse aqui que nós estamos, que é o núcleo de pesquisa básica, e o outro prédio que é o núcleo de pesquisa aplicada. Quando expandiu em 2019, que foi criado o outro prédio, o que é que se ampliou na atuação, nos trabalhos do IMT? Um aspecto fundamental
de ter as duas unidades é a localização geográfica. Essa parte da pesquisa básica, ela tem uma colaboração estreita com o Centro de Biociências e com o Parque de Equipamentos do campus, com o Metrópole Digital, com os demais centros, que tem a possibilidade do que a gente faz em termos de buscar a ciência básica. O campus central, ele tem toda a parte do equipamento geral e que são, muitos deles são multiusuários e são compartilhados. Então, a importância de ter essa pesquisa básica aqui, além dos colaboradores, muitos deles têm como sítio principal de trabalho o Centro de Biociências. O prédio da unidade aplicada, que a gente chama da parte clínica, ela tem relação de estar numa área geográfica que tem, nas suas proximidades, o Hospital de Doenças Infecciosas do Estado, que é o Hospital Gisela Trigueiro, tem um laboratório central. Então, a possibilidade de ter união e ter mais facilidade para essas pessoas que são portadoras de doenças infecciosas chegarem até a unidade de pesquisa clínica, né, de pesquisa aplicada. Em relação aos trabalhos do IMT durante o período, né, da pandemia do Covid-19, como foram esses trabalhos desenvolvidos e agora com a pandemia, né, depois de controlada, continuou aqui no Instituto desenvolvendo pesquisas, estudos em relação a esse vírus? O aspecto importante, por exemplo, pandemia é algo, de certa forma, inesperado quando surge, né? Então, obviamente, havia sinalização 3 meses antes de chegar no Brasil que iria ocorrer essa epidemia, né? Quer dizer, foi demonstrada que tinha essa epidemia na China e, obviamente, 2 meses depois de claramente divulgado na imprensa mundial, ela chegou no Brasil. Então, como o Brasil e todos os países do mundo, todos os países não estavam preparados para lidar com a pandemia. Apesar de discussão, o coronavírus já tinha aparecido 2 vezes antes, mas foi contido, né, outros tipos de coronavírus, e chegou à realidade em 2020. Então, como é que se reage numa situação de emergência mundial, emergência nacional, emergência local? O que foi importante foi ter a universidade com conhecimento nas diversas áreas necessárias para dar suporte à condução de diagnóstico, que foi o que nós fizemos. A universidade, com recurso do Ministério da Educação, com apoio do Ministério Público do Trabalho, conseguiu, dentro da unidade clínica do Instituto, que não estava nem aberta ainda, abrir de forma emergencial, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Natal, que permitiu que nós abríssemos de forma emergencial. Nós conseguimos montar um laboratório para diagnóstico de SARS-CoV-2. Isso foi determinante, mas como é que nós fizemos o dia a dia, que basicamente durante 2 anos a universidade fez diagnóstico quase diário de SARS-CoV, juntando a capacidade técnica da UFRN. Então nós tivemos professores do Centro de Biociência, professores do Centro de Ciências da Saúde e os pesquisadores e técnicos do IMT, e nós montamos o que chamamos de força-tarefa da UFRN, que foi com apoio do Ministério da Educação, que liberou de forma emergencial recursos para que fossem comprados reagentes para fazer esse diagnóstico. O Ministério Público do Trabalho também auxiliou com recursos que foram possíveis comprar alguns equipamentos para facilitar o diagnóstico. Então, tivemos esse esforço global da UFRN dentro da unidade clínica do IMT e algo também muito importante do desenvolvimento de um sistema para liberar o laudo do teste, que foi feito pela equipe do Metrópole Digital, capitaneado pelo professor Itami. Mas, paralelo a isso, além de fazer a parte de diagnóstico, nós tínhamos pesquisadores que estavam habituados a trabalhar no chamada pesquisa básica, fazendo o diagnóstico clínico, mas também nós começamos a desenhar diversos estudos para entender, para manter um estudo de vigilância genômica, para saber como é que esse vírus estava evoluindo, esses dados já estão publicados, entender como as pessoas respondem pós a infecção viral e entender também a resposta de defesa que as diversas variantes podem induzir nas pessoas. Todos esses dados vão ser importantes para eventualmente contribuir para um melhor desenvolvimento de vacinas que possam permitir o bloqueio do vírus, porque hoje as vacinas elas não bloqueiam a infecção. A ideia é que a gente consiga trazer algo novo
E, obviamente, serão os dados daqui, mas aliados com os dados de outras localidades, permite à indústria montar novas estratégias para pensar como manejar esse vírus no futuro. Então, as pesquisas permanecem na área de Covid, a gente também permanece fazendo diagnóstico de SARS-CoV. Não é tão necessário fazer o RT-PCR agora, porque tem testes rápidos nas unidades de saúde, nas UPAs, mas é auxiliar porque essa técnica é mais sensível, então você pode ter algumas coisinhas que não encontra você pode validar por um outro teste, então continuamos aí. E além disso, voltamos de forma bem importante no trabalho dos outros projetos que são desenvolvidos no âmbito do Instituto. Os projetos ligados a hanseníase, leishmaniose, a arbovirose, que é um problema contínuo na nossa sociedade, a gente só deixou escondido ou deixou quieto durante a pandemia, mas agora a gente tem que tratar. Dengue é um vírus que continua matando as pessoas, chikungunya, na maioria das vezes não mata, mas muitas vezes deixa complicações a longo prazo. E Zika, que é uma incógnita, se nós vamos ter uma nova epidemia no futuro da síndrome congênita da Zika, ou se é algo transitório, como aconteceu na Polinésia Francesa e em outras localidades. Então, o desafio continua, a gente está recebendo equipamentos, um equipamento novo que vai permitir um pouco de vigilância sobre os micro-organismos, sobre bactérias circulantes no estado. Então, a perspectiva é que tentar voltar a certa rotina do que era antes da pandemia. Bom, professora Selma, agradeço muito seus esclarecimentos aqui no nosso programa. É um prazer, realmente a gente tem a sorte de trabalhar num local agradável, né? Eu me orgulho extremamente da instituição que eu faço parte, né? Que desde que eu, como aluna e também como servidora, então realmente é um prazer fazer parte dessa instituição.